mesmo, facilita a tem conversa. razão. Pessoal, Tem razão. Confraria do Brito, take on. Aqui eles não conseguem. Não, vamos começar? Começa. Deixa eu Por pôr mim no... começou há Tudo muito certo, tempo. tudo bom, Você não sei o quê. Ah, que ele tá esperando a comida, Tá. ele não consegue. Tá esperando? Quem Você. tá esperando a comida? Eu não Faltando pedi comida, combustível aqui. Eu O já pessoal tá vi fraco, comida. mano. Então vamos lá que o Rui tem horário. Não, mas eu avisei Vem. ao convidado Vem cá. para ver almoçado. Isso, Você veio almoçado? Não. Isso! Eu tava perdido. Eu não tinha o telefone da Mara. Eu imaginei que você estivesse dormindo. O que eu vou Todo mundo fazer? imagina que eu durmo. Você Que dorme será, o dia né? inteiro, nem sabe. Como eu encontro sempre o Azedo e sei que ele tem outra formação diferente da É sua, verdade, é mais disciplinado. aí eu liguei para o Azedo, ele me atendeu. Eu falei, Azedo, eu estou perdido aqui, porque o negócio às 2 horas é para almoçar e conversar, é só para conversar, para ganhar tempo, economizar dinheiro. Ele falou, eu se fosse você, eu iria almoçado. Depois se tiver uns petiscos, uma coisa, se você quiser um conhaque, um negócio, mas venha almoçado. Eu segui, eu sou disciplinado. Você veio almoçar. Se o São Azedo 2h30 falou que era pra e almoçar, eu não e sei. até agora nada. Não dará despesa. Podemos, Não, podemos, eu sou aqui pro já coletivo. está gravando? Então, muito bem. Declaro aberta mais uma sessão da Confraria do Brito, que dessa vez contará com a participação da Mara, finalmente veio, Só do falta Bosco, uma. que sempre está, João Bosco Ribeiro, do Luiz Carlos Azedo, do José Casado, da Wanda Célia, que está atrasado, mas vai chegar aí, e principalmente do nosso convidado de hoje, que é o deputado Rui Falcão. Rui Falcão é o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, seguramente a mais importante da Câmara dos Deputados. E mais animada também. E a mais né? animada. Porque a gente tem ultimamente, então, uma animação fantástica. E foi presidente do PT, deputado federal, etc. e tal, e é o nosso convidado de hoje. Então, quem faz... Aí você agora que você fala, declara aberto. Tem que falar agora? Você Eu já declarei aberta. mas é aberta no final. Agora declaro aberta, portanto, mais uma sessão da Confraria do Brito. Azedo dessa vez vai abrir, já que o Casaro está retraído e quer fazer uma pergunta direto ao... Não, eu vou aproveitar esse teu gancho aí, perguntar para o deputado como é que vai ser na Comissão de Constituição e Justiça depois do que aconteceu com o ministro Flávio Dino, naquela comissão de fiscalização. Como é que vai ser isso aí, esse radicalismo aí? Como é que vai administrar isso? Até porque você tem uma minoria ali, né, vamos dizer assim, de aliados que topam qualquer parada numa reunião. Como é que vai ser administrar essa comissão? Bom, primeiro, obrigado aqui pelo convite. Bom estar aqui antes de ser deputado, eu sou jornalista, então rever alguns amigos, uma amiga, e poder estar nesse ambiente aqui, fico muito feliz e já está sendo, Azedo, não é como vai ser, já está sendo. Porque eu já sabia de como funciona a comissão, eu fui membro da CCJ e CJC, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e ali passam todos os projetos, todo mundo quer relatar projetos, eu peguei um estoque de 10 mil projetos estocados lá, e tem 3 tipos de pedido de relatoria. O deputado que quer fazer ranking, relatei 100 projetos e tal. O deputado que tem interesse efetivo num projeto que ele quer ver aprovado, e o deputado ou deputada que quer, como se diz na linguagem popular, sentar no projeto, ou seja, inviabilizar a sua chegada ao plenário da comissão, seja para não aprovar, seja para tentar modificar. Eu faço uma reunião semanal com todos os coordenadores de bancadas e pedi a cada um que aponte os projetos prioritários de cada bancada para serem pautados. Segundo, estou com uma tabela todinha montada do número de projetos que cada deputado ou deputada
deve relatar. Por quê? Para não ser acusado de favoritismo para a esquerda ou para a direita. Procuro dar um certo equilíbrio aí. Uma outra questão é convencê-los de que cenas de pugilato, lacração, tudo isso não é ruim para a comissão só, é ruim para os deputados e deputadas e é ruim para a imagem do Congresso Nacional, que não é das melhores na opinião pública. Então eu falei, vamos fazer debate de ideias, vamos ser com muito calor, muito debate aqui, mas vamos evitar esforço físico, palavrões. Na audiência do ministro Flávio Dino, combinamos antes qual seria o rito da comissão. Então, em vez de ter palavra dos líderes, todos os líderes poderem falar, que é uma prerrogativa do líder falar a qualquer tempo, eu descobri que tem uma questão de ordem, que foi introduzida no regimento, que diz o seguinte: o líder fala a qualquer momento, desde que em consonância com o desenrolar dos trabalhos, que é prerrogativa do presidente. Então, é melhor a gente fazer um acordo, bloco de 4, o ministro responde, mais 4, o ministro responde, e os líderes vão falando nesses blocos. E conseguimos, até o momento que teve aquela lacração reconhecida pelo Janones, a posteriori, nenhum tumulto. O ministro, às vezes, ultrapassou um pouco o limite da ironia, chegou beirando o deboche, mas sem agressões, sem provocações, até que houve o famoso episódio, que eu não vou repetir aqui, e aí teve uma altercação de um deputado com o Janones, foram quase para 10 minutos, suspendi a sessão retomou, o Dino pôde falar o tempo todo, ficou das 2 até as 18h30. Na Comissão de Segurança Pública isso já não ocorreu. Perderam o controle, quase esforço físico mesmo, e a sessão foi suspensa, foi encerrada pelo presidente, que é do PL. Então, você está achando, Rui? Mas então eu estou procurando, dou a palavra, deixo passar um pouquinho do tempo e tal. Então, eu acho que criou um certo... Isso não significa que vá ser sempre assim. Mas primeiro desarmou a ideia da parcialidade. Segundo, de discriminar esse ou aquele deputado ou deputada. E terceiro, manter a ordem, porque é uma questão regimental. A pessoa não pode xingar, não pode interromper quem está falando. E eu vou procurar continuar conduzindo dessa maneira. O clima de crispação, crispação é legal, né? Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra. O clima de crispação no Congresso, e mais especificamente na Câmara, está maior do que você já viu ao longo dos teus mandatos, ou é impressão? Não, está maior, mas é preciso fazer uma ressalva, porque esse começo, esses primeiros 3 meses e tal, tem sempre muito gás, as pessoas, os deputados novos querem aparecer e tal, depois começa a serenar, porque vem os interesses individuais também. A pessoa quer ter um projeto votado, aprovado, e nesse clima nada anda. Então, eu acho que começa depois das performances, lacrações e tal, depois começa a serenar. Essa é a minha expectativa, porque no passado ocorreu isso também. Agora apareceu com mais virulência, com mais crispação, como usar a expressão sua, que eu vou ver depois no dicionário, o que é exatamente. Treta. Intelectual. Treta. Treta. Treta, lacração, treta, essas coisas. Então eu acho que é fruto ainda da disputa eleitoral, que, como vocês sabem, foi muito acirrada, muito polarizada, e isso ainda é estimulada pela cultura de ódio, pela violência que está disseminada, pela ação irresponsável em muitos momentos das plataformas, que estimulam esse clima de contundência, assim, de muito embate, né? Eu falei com algumas fontes no Congresso, me disseram assim, que essa segunda ida do Flávio Dino na Câmara, na Comissão de Segurança, que já havia um roteiro programado para não deixar ele falar, assim, que Flávio Dino é alvo da oposição, principalmente da oposição bolsonarista.
Você enxerga isso também? Não, mas veja, a ida dele à CCJ já podia ter tido esse clima, né? Ele foi, inclusive antes, ele recebeu os deputados da Comissão de Segurança Pública para falar sobre a questão da regulação dos CACs, a questão do armamento, e voltaram com a disposição de não fazer sessão conjunta com fiscalização e controle e tal, porque o ministro os tinha recebido muito bem. E curioso que no dia seguinte ao depoimento dele, um deputado da oposição, o deputado Marco Feliciano, disse o seguinte: eu sou da oposição, a oposição, e eu sou da oposição, precisa se preparar melhor para as vindas dos ministros aqui, porque o Flávio Dino nos triturou. Então, não tinha, porque qual é a vantagem de levar ele lá e não ouvi-lo? Criar um fato, foi um fato negativo. Aliás, o editorial da Folha hoje fala do clima negativo e me põe no meio, fala, porque eles disseram lá, alguém disse que a audiência da CCJ foi uma pantomima. Irresponsável. A Folha deve ter ouvido isso. Pantomima foi a deles que não conseguiu chegar até o fim. E me colocou no rolo, né? Mas o editorial é todo mostrando que é muito ruim para o parlamento isso. A impressão que eu tenho, isso não foi o primeiro caso, isso começou logo na primeira semana do Congresso, no plenário. Você teve sessões tumultuadíssimas. E o que me sugere, obviamente, é a de crispação, como diria o Noblar. Porra, pegou, hein? Pegou, crispação pegou. Esse ambiente me sugere, a impressão que passa é a de que você tem um Congresso, uma Câmara, principalmente, no caso, com maioria no plenário, fazendo vídeo para a internet o tempo todo. Que é a história do fujão na segurança. O que eles queriam era lacrar o fujão. Isso também me sugere o seguinte quadro: olha, e aí lhe pergunto, não há uma falta de controle, uma ameaça de perda de controle efetiva do plenário por parte da presidência, ou seja, do Arthur Lira? Ele não está perdendo o controle? Nessas comissões, ele já fez uma advertência, quero crer que ele vai tomar alguma providência. Ele já fez uma advertência, inclusive no episódio do Nicolas com a peruca, ele fez um tweet já dando um chega para lá. Eu acho que você tem razão. Ou ele assume um controle mais efetivo, inclusive acena com o envio ao Conselho de Ética de parlamentares que têm esse tipo de comportamento, ele vai perder o controle. Eu acho que você tem razão. Nesse momento, ele inclusive tem estado um pouco ausente, ele parece que fez uma cirurgia e tal, mas ele está se dando conta disso. A Wanda Célia acabou de chegar. Tentou disfarçar, mas chegou atrasado. Conheço a Wanda. Tudo bem? Feito esse registro, podemos continuar. Eles tinham te colocado aqui à minha esquerda. Aí eu falei, não vamos queimar a Wanda. Porque a minha esquerda é só o abismo. Então puseram você à minha direita aqui. Mas foi intervenção minha, porque o Noblar queria te botar aqui. Ele falou para eu ficar lá na ponta, porque eu cheguei atrasado, ele punha a gente. Eu não falei nada. Mas e aí? Vamos lá. Retomando aqui, você concorda então que tem essa perspectiva a possibilidade, enfim, do Alzheimer. Não. Arthur Lira perdeu. Ele não vai aceitar perder o controle, logo o Arthur Lira. Mas eu digo, o risco existe. E ele, eu acho que está atento para isso. Porque até hoje, por exemplo, não sequer se pôs para trabalhar o Conselho de Ética, né? O problema do Conselho de Ética é outro, né? Qual é? Que é assim, se eu peço para você ir para o Conselho de Ética, você é de um partido X, alguém vai pedir para o Noblar do partido Y e também para o Conselho de Ética. Troca de chumbo. Então fica todo mundo se cuidando e a menos que haja casos extremíssimos, que seja agressão física,
tiro e tal, é muito difícil o Conselho de Ética cumprir a sua missão. Por quê? Porque não é conselho de ética? Não, é porque não é o mundo das ideias. Tem gente que vive no mundo das ideias. Se eu faço um projeto todo redondinho, ele está correto, não há por que não apoiar. Só que tem interesses. Então, por exemplo, eu vou fazer uma política do salário mínimo com estabilidade para 20 anos. Se o movimento sindical está mais frágil, essa política pode durar. Se ele está mais aguerrido, dançou a estabilidade da política do salário mínimo, porque o mundo real é assim, não é um mundo das ideias racionais, bem feitas. Tem gente que acha que os projetos, os arcabouços, eles são feitos no mundo das ideias. Né? Falando em Arcabouço sem nenhuma menção ao que a Falando Mara em já vai arcabouço. antecipar. Que é outra palavra também tão boa quanto crispação, né? Não, teve um, Não, mas no mundo das ideias, eu digo isso para a Rebeca todo dia. Minha mulher, teve ela um, vive no mundo um das marqueteiro ideias. amigo meu que falou assim: ainda bem que o povo não sabe o que é arcabouço. Que vai ser ruim. E como é que assim, você chama esse arcabouço? Qual deles? Porque o Não, esse arcabouço aí legal, atribuído à Haddad, que o país todo Arcabouço espera, fiscal. toda semana é atrasado, é retardado. Não, bom, primeiro, uma digressão, para usar uma palavra parecida com crispação. Isso aqui Nossa, não. essa compraria. Eu quero os royalties hoje. É que quero os eu royalties. andei lendo um livro recente, até que eu Do Noblar? sugiro a todos, que chama Latim em Pó. Ah, eu eu já acabei- li. Vocês já leram? Eu já li, uma beleza. Então aí eu comecei a É usar uma essas beleza. palavras. Né? Eu Eu passei a estava conhecer o procurando saber de sentido onde eu dela. tinha tirado isso, mas acho que foi do latim. Mas aí a gente ironiza, a gente fala, mas as pessoas estão respirando melhor depois que o Lula ganhou a eleição. Então, o Sérgio Abrantes até disse outro dia que os 100 dias do Lula não deveriam ser, não, deveria ter sido antes, que ele tinha que contar a partir do momento que o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, que aí tem a PEC da transição. O Couto fala isso, foram Também? 160 dias. O Abrantes fez o contrário. Então, nesse tempo, a gente restabeleceu o que é chamado de normalidade democrática, ainda que seja uma democracia tout-court, com desigualdade social, com racismo estrutural, com desigualdade salarial e de oportunidades para homens e mulheres. Mas os três poderes funcionando, né? Isso, então, por isso que eu digo uma normalidade democrática. Eu respeito as instituições, o Supremo Tribunal Federal, o Parlamento, o Presidente da República disse que não ia interferir na eleição da mesa do Congresso e assim por diante. Mas não é pouca coisa isso. Quem viveu a ditadura, ou quem sabe como foi a ditadura, ou quem viveu o período Bolsonaro, dentro da normalidade democrática, porque ele foi eleito, sabe o que representa essa mudança. Reconstituir os programas fundamentais, chamo mais do mesmo, mas também não é mais do mesmo. Bolsa Família foi requalificado, mantendo os critérios anteriores de vacinação, de matricular na escola e tal. Minha Casa Minha Vida também. Isso, chega lá, R$600 por família, mais 150 por filho até 7 anos, e um segundo estágio que são R$50 para quem tem mais de 7 anos. Tem famílias hoje que estão recebendo mais de R$1.000. Isso melhora a qualidade de vida de milhões de pessoas, incentiva o consumo. O Minha Casa Minha Vida também foi requalificado. Embora o Minha Casa Minha Vida não tenha o mesmo impacto inicial, ele não produz o resultado imediato do Bolsa Família, porque tem que acabar a construção de milhares de casas e tem que abrir crédito, financiamento para os outros imóveis que vão daqui 2 anos ficar prontos. Então não é imediato, não tem efeito imediato. O Mais Médicos. Está explorando os cubanos, está dando dinheiro para uma ditadura e tal. O Mais Médicos agora 18 mil vagas para médicos brasileiros. Se não preencher os 18 mil, chama os médicos que fizeram o curso no exterior sem o revalida. E se ainda assim não preencher, chama boliviano, peruano e até cubanos, que tem muitos aqui também. Então,
Ganhou outro desenho também, o Mais Médicos, mas atende um reclamo imediato de milhares de municípios que não tem um médico. E em outros também não tem um policial, para falar depois de segurança, né? O imposto de renda, que é um primeiro estágio, de isenção até 2 salários mínimos, a meta é isentar até R$5.000. O salário mínimo, que aí eu já não sei direito, porque tem um compromisso de em maio 1.320, está assente isso, e depois, em maio, apresentar uma política de valorização do salário mínimo. Mas eu vi na imprensa que parece que o Haddad quer apresentar uma proposta estável de salário mínimo no segundo semestre. E não fala em valorização, fala política do salário mínimo. Pode ser desencontro de informações, né? Reestruturou o governo, criando o Ministério dos Povos Indígenas, recuperou o Ministério da Cultura, aumentou recursos para a cultura, direitos humanos, recolocou o Brasil no cenário internacional. Quer dizer, nós não temos mais orgulho de sermos pária, nós temos orgulho de ter um presidente que é player no cenário internacional. Bom, daria para... Eu nunca tive orgulho de ser pária. Não. Ele é problema Mas de quem falou e assumiu e gostou dessa posição. O presidente anterior se orgulhava disso. Agora, Rui, mas por que, apesar desse balanço aí que você faz e que é real, por que de uma maneira em geral a imprensa avaliou os 100 dias iniciais do Lula como uma coisa meio capenga, poderia ter avançado mais? Diz que imprensa que apoia o governo não é bem imprensa, né? Então, eu vejo o papel da imprensa assim. São dois momentos. Acho que no primeiro momento houve um aplauso geral, falando de imprensa mesmo, não estou falando de... Houve um aplauso geral para a retomada da chamada alívio, né? Na normalidade democrática e tal, né? E o 8 de janeiro favoreceu muito isso, reforçou essa convicção, que o golpe estava em andamento, não era só narrativa, né? E num segundo momento, vem o escrutínio, essa palavra, vem o escrutínio das ações do governo. Está com vocabulário. Você não viu o começo disso aí. E as pessoas ficam sempre querendo, é natural, não só dos políticos e tal, é da natureza humana a gente querer mais. Vocês ganham aí 20, 30 mil reais por mês e querem ganhar 50, 100, Ai, né? quem me dera. Não, mas eu acho que a imprensa, nesse aspecto, eu acho que é isso que você falou. Quer dizer, a imprensa, ela deu, pelo menos, tudo que eu li, assim, o tamanho do que foi para o país, a retomada, que em 100 dias tiveram várias ameaças reais à democracia, enfim. E cobrou o que é normal. Não, mas eu estou Porque concordando com você. eu também. Eu estou concordando com você, discordando no E tem uma ideia, eu acho assim, tem um risco muito grande. Ou o jornalista vira um cri-cri, ou ele vira chapa branca. Então, a imprensa atual, como eu vejo, tem sempre um certo niilismo embutido. Isso também é uma boa palavra. Hoje está legal. Niilismo, Cara, essa crispação. confraria vai render. Guia. Daqui a pouco tem Como que assim? exigir dicionário. Como assim? Elabore melhor. Desenvolva. Um certo ceticismo, uma espécie assim de spleen com 2 E's, N, que era muito comum aos poetas do romantismo. Vai virar um desafio. Vai virar um desafio isso aí. Já dizia, Vai virar um desafio. já dizia um dos nossos poetas, Você gosta, né? quereria a tísica para morrer sob o céu azul da Itália. A tísica era Rapaz, tuberculosa, quem diria? gente. Bom, mas voltando então, tem um certo criticismo aí no jornalista para não ficar... Ele morre de medo de ser chamado de chapa branca. Isso, mas também de um cara que é chato, tá na direita, tá em extrema direita, então eu acho muito natural. E do ponto de vista da mudança também
houve essa mudança. Hoje não tem cercadinho, até hoje não teve nenhuma denúncia de agressão a jornalistas. Os ministros, tem muita entrevista hoje, acho que tem até excesso de entrevista. Eu mesmo hoje não estou dando conta eu não sou ministro, não sou do governo, mas... Você não é do governo? Não, o governo é quem é... Eu sou apoiador do governo, não sou do governo. A base aliada. Isso, aliás, muita gente não entende que Lula e PT têm uma natureza única lá no imaginário. Mas na vida real são distintos. E as pessoas olham para o PT, por exemplo, no Congresso, e veem algumas divisões e um senso crítico de uma ala em relação à política econômica, por exemplo, ao projeto que está sendo esboçado, porque ainda não existe, de fato. Como é que se lida com isso dentro do PT? Você que já foi presidente do PT. Não vou falar disso, mas tem uma coisa importante que o Lula disse quando tomou posse, que ele não quer saber de tapinha nas costas e de puxa-saco. Eu, como militante do PT, estou me valendo disso. Estou exercendo o meu senso crítico com toda a liberdade, porque eu não sou nem puxa-saco, nem tenho liberdade de ficar dando tapinha nas costas dele, não tem essa proximidade, né? Então, e o PT, ele, desde a origem, ele rompeu com uma tradição que existia, da qual eu fiz parte, da ideia do centralismo absoluto, do partido único e tal. E ele, até pela sua origem, como confluíram para ele várias concepções e vários tipos de prática política, sindicalista, gente da igreja, gente dos partidos clandestinos, daqueles que saíram da cadeia, dos intelectuais, daqueles que saíam de organizações já estabelecidas. Então ele criou uma coisa que é o Estatuto das Tendências, que está meio congelado, eu acho que precisava até ser mudado. O que é exatamente isso? Não, você se organiza num grupo com determinadas concepções para debater livremente, inclusive publicamente, na hora que tem a decisão, unidade na ação. Aí Isso é vem uma a prática. centralização. Quer a centralização democrática? Não? Como é que chamava? Chamava centralismo, às O vezes, centralismo, mas chama centralismo democrático. Centralismo democrático. Às vezes nem era tão democrático, às vezes não era tão centralizado também. A maioria manda, a minoria chia, né? Então, e aí, nessa convivência, você exerce crítica. A gente não confunde partido com governo. Curioso, porque eu fiz uma visita à China como presidente do PT e tive tratamento lá de chefe de Estado, né? Por quê? Porque lá o partido espelha o governo. Eu falei, quantos funcionários tem a Secretaria de Relações Internacionais do PT? Me perguntaram. Ele tem 5. 5? Eles tinham mais de 1000. Isso na secretaria do partido, não no Ministério das Relações Exteriores. Então Mas, Rui, não existe a possibilidade, ainda que a gente esteja vendo ali muitas, nem sempre concordância com o que está vindo da equipe econômica, não existe a menor possibilidade do PT votar contra. Ah, não, isso está na minha entrevista do Globo, inclusive. Por exemplo, eu me opus publicamente a que o Alckmin fosse escolhido como vice. Por quê? Explica porque as pessoas não sabem. Se bem que é uma coisa vencida hoje. Vencido, mas... No momento que o partido decidiu, eu parei de fazer crítica, mas era a seguinte opinião. Na época, então não tiremos as coisas do contexto. A expectativa é que ele viesse a agregar um eleitorado conservador, principalmente do estado de São Paulo. O que não, na minha opinião, não ocorreria como não ocorreu. Porque ao deixar o PSDB mudar de partido e se associar ao inimigo da véspera, essa suposta base conservadora dele migrou, não ficou com ele. Segundo, porque eu temia que fosse explorado na campanha, as declarações dele foram, mas sem muita ressonância, mas foram
de que ele dissera que o Lula ia voltar ao local do crime. Isso circulou muito, essa declaração. E terceiro, porque seguro morreu de velho. Todos nós queremos longa vida ao presidente. Ele assevera permanentemente que vai viver até os 100 anos, pode ser o primeiro presidente a viver até os 100 anos, mas a natureza é traiçoeira. Então, e quarto, porque na hipótese do Lula... Eu vou precisar atender que é minha mulher. Faz bem. Eu pensei que Oi, você estava Cris. com medo que está sendo gravado. Tudo bem, você? Tá, eu ligo para ela mais tarde. Tá? Isso é muito fofo. Hã? Isso é muito fofo. Isso que você fez. Ué, Essa mas- gentileza. Você Não, atendeu e tal. É que ela está em São Paulo, de repente tem Não, ela, que minha manda, né? filha e tal. Tá certo. E a outra coisa é assim, suponha que o Lula não tenha condições de ser candidato à reeleição. Aliás, a mudança de declaração dele, que não seria, para quem sabe, conteve todos os ensaios, e aí são vários, entre os quais, com toda legitimidade, o nosso vice-presidente. Então, depois de 4 anos de trabalho para implantar o nosso projeto, que não se esgota em 4 anos, você entregar isso para quem nós frequentemente debatemos e tal, e com concepções diversas, o que não impede de trabalhar junto. Então, essas são as razões que me moviam, né? O que faz com que hoje a gente tenha que disputar o governo. O governo hoje é um governo em disputa. Disputa pelo PT, disputa de outros partidos, e nós temos que estender essa disputa para a sociedade também, para ter influência. Porque o fato de ter maioria de ministros do PT no governo não significa que a política do programa de governo do PT possa estar sendo cumprida e levada até as Você acha que o Haddad está cumprindo essa política do PT ou está derivando um pouco mais para a direita, digamos assim? Não, ele está apresentando uma proposta, primeiro, que rompe com o que havia anteriormente aqui. Não tem congelamento por 20 anos de investimento nas áreas sociais, não tem contenção do salário mínimo, tem outras prioridades que foram elencadas que dizem respeito ao nosso programa. O nosso programa é mais amplo. Por exemplo, nós queremos recolocar o Brasil como uma economia de porte mundial, gerando empregos de qualidade, distribuindo renda de forma mais efetiva do que nos governos anteriores, reduzindo desigualdade, reindustrializando o país, porque nós não podemos virar um fazendão em que, com todo respeito ao agronegócio responsável, a maior parte do PIB venha do agronegócio. E o país está se desindustrializando aceleradamente. Isso é uma das razões. Me perguntaram, você não acha que o vice está encostado? Eu falei, não, ao contrário. Mas é que ele está numa pasta que chama Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico Sustentável. Sem recursos, sem projeto, é muito difícil ele exercer mais protagonismo do que já exerce atualmente. E o PT tem um projeto de reindustrialização? Tem, por exemplo, o projeto de criação do setor industrial e empresarial da saúde, que é um projeto que... Um segmento importante. Nós importamos no ano passado, ou retrasado, passamos de 2 bilhões para 16 bilhões de dólares de importação de fármacos. Ora, um país que tem expertise, tem estrutura para produzir vacinas, fármacos, tudo que pode ter de atividade produtiva sustentável na Amazônia, com os biomas de lá, que tem um mercado cativo maior do que o mercado cativo do sistema público da Inglaterra, que é o SUS, que tem os planos privados de saúde, que também são um mercado cativo, e que tem cada um de nós, que no meu caso, cada vez mais sou cliente desse setor. Cliente cativo. Eu não chego ao ponto do Moacir Japiaçu,
que ia na farmácia para ver se chegava alguma novidade. Alguma novidade. É verdade, é verdade. E, então, com isso tudo, O Serra também você era pode, assim. pode passar de 8 milhões de empregos diretos e indiretos para 18 milhões, fabricando fármacos, equipamentos hospitalares, lençóis, macas, luvas, máscaras. Tudo bem, mas aí deixa... Não, isso é uma Só- parte do projeto de reindustrialização. Ah, O novo papel do BNDES para financiar não os grandes campeões nacionais, mas empresas médias, startups com crédito tudo bem. A minha diferenciado. pergunta tem a ver com a Não, seguinte perguntou se circunstância. tinha projeto. Sim. Eu posso falar aqui. Não Mas- sei se ele está sendo cumprido, mas que tem. Ela se deve à seguinte circunstância. O PT, quando nasce, já nasce em 80, né? Ou 81? O manifesto do PT já nasce fazendo democracia. Sim. Fazendo Mas já nasce Fazendo né, democracia. no final do ciclo da industrialização brasileira. De lá para cá. É coerente até com o que aconteceu no início do século XX, na Europa e tal. Olha, o partido já nasceu numa circunstância em que era visível o processo de desindustrialização. Palavras difíceis. Né? Já temos ali 40 anos de PT, e daí a minha pergunta: qual é o projeto do PT para a reindustrialização do país? Se é que é possível reindustrializar o país. É que não dá para pensar em reindustrialização nos parâmetros de quando surgiu o PT. Hoje você não vai ter uma indústria automobilística com 40 mil empregados. Não vai ser tolerável dentro de pouco tempo você ter carvão, ter fumaça. Então é um outro tipo de indústria e uma conexão de indústria, serviços e qualidade de vida. É um outro processo. A gente fala em industrialização para facilitar... Você tem críticas ao primeiro e segundo governo Lula Tem, claro. em relação à economia? Tem. Então diga todas aí, fale mal. Desabafe. Não, eu estou vendo o Noblar com charuto. Não, e mas quando vocês vão me perguntar depois sobre quem vai ser o ministro da STF, eu não. eu vou contar uma história. Vocês devem conhecer porque vocês leem muito. Das memórias do Roosevelt, da Eleanor Roosevelt. Conhecem, né? Não, mas conta, porque nem todo mundo Porque as conhece. pessoas Não, diz que o Roosevelt, assim como o Noblar, no meio da conversa puxava um charuto e tinha um código que quando ele tirava o charuto e dava um sorriso assim como o do Noblar, era que a conversa estava terminando e com um bom resultado. Não, ainda está longe. Aí, Vocês combinaram isso? me lembrei por causa do... Aí Nunca ninguém tinha me comparado com o Roosevelt. ele Que chamou, coisa legal. os Estados Unidos tem 2 esquemas que a gente devia adotar aqui, nesse caso o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, que tem uma agência oficial que faz lá um levantamento da vida dos futuros integrantes dos tribunais superiores, o que votaram, como se comportam os republicanos e os democratas. E o presidente tem uma verba para fazer o seu próprio exame lá, a sua própria inquirição. Aí, o Roosevelt chamou um cara que ele achava que era o indicado para a Suprema Corte, conversou e tal. A certa altura ele tirou o charuto da boca, sorriu. Aí o cara falou: presidente, antes de terminar, queria fazer uma observação. Mas diga, é o seguinte, eu quero que o senhor tenha segurança que tudo que chegar na minha mesa eu vou votar de acordo com a minha consciência. Aí disse que o Roosevelt olhou e falou: vem cá, eu estou aqui para escolher o seu nome para um dos lugares mais poderosos do mundo, que é a Suprema Corte Americana. Você vai votar de acordo com a sua consciência e não com a minha? Indicou ou não indicou? Perdeu. Não. Não indicou. Claro, eu também não indicaria. Olha, o Bosco que hoje, na condição de nosso Vocês puseram o Bosco lá, Lá, para ele não ter chance de... porta-voz, Ele está quietinho. está se comportando como o Lúcio, né? Nosso porta-voz que fica sempre calado. Tá doido para fazer a pergunta e a gente não deixa. O Bosco. Vai lá, Boi. Não.
Fala, Bosco. Esse enredo que o senhor colocou aí, interno do PT, já dentro do quadro sucessório e tal, em que medida isso conspira contra o desenvolvimento dessa aliança mais ao centro? E em que medida esses dois blocos que surgiram também podem interferir nesse caminho que o presidente precisa fazer de compor mais ao centro para ter uma base melhor? Não. Primeiro, o Lula deu uma entrevista outro dia também, falando que o Celso Furtado tinha dito a ele que era bom ter os radicais, porque impediriam que ele fosse para a direita. Então, que ele ficava no centro. Eu acho que talvez o Lula precisa ser puxado um pouco para o centro, que ele não está se situando no centro. Embora a maior parte das políticas públicas que estão sendo acionadas no momento, elas dialogam mais com o centro do que com a esquerda, que sempre é mais urgente, mais crítica, né? Mas você acha que ele está mais à direita ou à esquerda e precisa ser puxado para o centro? Não, eu acho que ele está mais à esquerda. Não digo que ele deva ser puxado para o centro, mas se existem preocupações no centro... Por que ele está mais à esquerda? Porque ele está imprimindo, para depois sempre mediar e tal, ele está cobrando medidas que ultrapassem os limites do centro. Então, se é que é fácil precisar o que é o centro hoje. Por exemplo? Não. Quando ele cobra que não haja nenhum tipo de contenção a investimentos, ele está, inclusive, talvez sem examinar em profundidade, o risco que é a chegada do novo teto de gastos ao Congresso e haver uma fixação de teto para o investimento. Então, ele não quer... Vamos lembrar que o Lula fez 2 mandatos sem teto, fazendo superávit, e o país cresceu. O país ganhou grau de investimento pela primeira vez. Exatamente, sem teto. Então, e nós não temos crise fiscal no país, na minha opinião, e de outros economistas. Nós temos uma dívida em relação ao PIB que não é muito superior à de outros países, é inferior, embora tenha crescido nos últimos anos, não fora de controle. Nós temos reservas que, apesar do Bolsonaro ter dissipado uma parte, elas ainda são elevadas, e temos condição de atrair. Estão festejando aí que está entrando investimento agora. Não temos dívida em dólar. Então você está tocando num ponto muito importante, porque é o seguinte, essa semana você teve o mercado assim, comemorando, bolsa subindo, dólar caindo, abaixo de R$5, muitos estrategistas projetando que o dólar vai chegar a 4,80. E aí eu conversando com um banqueiro de investimento, e eu perguntei, escuta, você acha que isso vai acontecer? Ele falou assim, Mara, voltou, o mercado reagiu dessa forma quando o Lula foi eleito. Por quê? Porque havia um risco institucional. Quando o Lula é eleito, esse risco desaparece e houve uma entrada de recursos. O mercado começou a desandar com as declarações do presidente. Quando o presidente começa a dar declarações que põem em dúvida algo que ele fez nos primeiros mandatos dele, então a leitura começa a ficar muito confusa. Quem é o Lula? Então, mas ainda tem a parte da pergunta do Bosco sobre os blocos na Câmara, né? Esses blocos, eles são muito fluidos, né? E aí vê a questão da frente ampla. O Lira levou para o bloco dele o PSB, o PDT, que tem o vice-presidente da República. O vice-presidente precisava explicar isso aí. O PDT, que tem um ministério, 2, aliás, o ministro está afastado do PDT, foi indicado pela União Brasil, pela Alcolumbre, mais precisamente. Então, isso é trabalho de articulação política que cabe ao ministro da SRI arranjar mais diálogo, ver o que está acontecendo. Isso é uma coisa que dá a impressão de quem está olhando de longe, como eu, de que precisa ter um certo arranjo mais acabado lá dentro. Eu digo olhando de longe porque eu fico confinado lá na CCJ. Fala lá dentro
Do governo dentro da base? Dos dois. Na- É porque, veja, são 3 meses. Nós estávamos muito tempo afastados. Criamos 30 e poucos ministérios, estruturas foram desmontadas, estão sendo reconstituídas, reconhecendo o terreno. Então tem que dar aquilo que eu falei, precisava alguém ter dito, pessoal, olha aqui, ó, tudo isso que nós fizemos em 100 dias, dá um tempo, como se diz, dá um tempo. Vem mais coisa aí, mas vamos acalmar. Então, eu acho que precisa não esteja errado, mas precisa ajustar melhor. Eu acho até, deputado, que, não sei se o senhor concorda, mas essas eleições que passaram já sob novas regras, provocou essa mudança no quadro partidário, tudo com legendas maiores absorvendo aquelas que não alcançaram representatividade. E isso, naturalmente, iria impor um ciclo de ajustes internos nos partidos, que é o que nós estamos mais ou menos vendo agora, né? Então a dinâmica legislativa ainda não começou, o que dá uma sensação de paralisia de ambos os lados, de governo e de Congresso. Né? Mas a impressão que eu tive com esse bloco, agora que o Lira colocou, pela presença da esquerda ali, e sobretudo com a liderança entregue ao PSB, me pareceu assim um certo esforço de uma parte da esquerda para levantar a âncora do PT na direção das alianças. Né? Não sei se é exatamente isso, ou se é só isso, mas isso aí, com certeza, me parece um ingrediente desse contexto. O que o senhor acha? Você perguntou, não sei se eu concordo, se eu disser que discordo, eu vou ficar mal com você. Não fica, não, de jeito nenhum. Fica à vontade. Não, se eu estiver errado, eu preciso saber. Chapa branca. Eu estou brincando. Vocês vão me desculpar, mas se eu passar o limite aqui que o dia no outro dia foi pro deboche. Eu não costumo ser debochado, mas se às vezes parecer, vocês me contenham. Não, por favor, debochados somos nós. Fica à vontade. Então, Bosco, quando você é minoria, você tem que buscar alianças, como o PT sempre fez. Tem uma coisa que eu até ajudei a botar no PT, o PT era contra alianças. Em 1986, 87, eu e o Zé Disseu fizemos um texto propondo alianças. E nós fomos massacrados, porque os sindicalistas mais radicais diziam que a gente queria retomar a política do velho partidão, que tanto eu como o Zé Disseu tínhamos sido do partidão, que a gente queria colocar a classe operária a reboque da burguesia. Bom, tiramos o time temporariamente, depois veio o 5º encontro nacional do PT, que foi o encontro da política de alianças. Em que ano é isso? 1987. Foi o ano que precedeu as primeiras grandes vitórias eleitorais do PT em Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Paulo, acho que 5 prefeituras de capitais nós ganhamos em 1988. E era um documento que dizia assim, o PT faz alianças, mas o PT não faz alianças sem princípios. E aí tinha proposta de alianças no movimento sindical, na sociedade, no parlamento, aliança com os pequenos e médios empresários, que para chegar ao socialismo tinha que desenvolver uma economia que não extinguia num primeiro momento a propriedade privada, reconhecia o mercado. Foi um documento histórico, assim, em 1987, quinto encontro nacional do PT. Foi a redação final, tinha o Dulce, eu, Vladimir Pomar, e isso veio pautando durante muito tempo as alianças. Agora, de um certo tempo para cá, o PT foi, desde que chegou aos governos estaduais, às prefeituras dos governos estaduais e a presidência da República, ele foi deixando um pouco de lado a sua atuação no cotidiano da política
e passou a se atirar com muita ênfase no jogo institucional. Então a ideia de ter um pé na institucionalidade, um pé no movimento social, foi ficando capenga. Isso significou, por um lado, uma invasão de território. Invasão de território inicialmente por igrejas evangélicas e você passar a fazer disputa política a cada 2 anos. Quer dizer, o chamado antigo combate ideológico, que agora a gente chama de disputa de ideias na sociedade, disputa de hegemonia, passou a ser feita a cada 2 anos, quando tem eleição. Então, você tem que plantar a semente para colher na eleição. Você não planta semente só na eleição. Então, nós fomos perdendo base social, coincidindo também com um pouco da mudança da estrutura de produção do país, as mudanças internacionais, a difusão do neoliberalismo em larga escala, que não afeta só a economia, mudamente também que transforma, dilui a ideia de comunidade, coletivo, vê a individualidade como individualismo, o egoísmo social, a transformação político, né? Da gratificação pessoal pelo consumo. Então toda essa ideologia ela também conspira para diluir as organizações coletivas. Mundialmente caiu o índice de sindicalização, caiu o índice de filiação partidária e a direita entra fazendo a ruindade da política, a política é suja e tal. Mas não há aí um vácuo tá deixado pela esquerda? Porque... Isso, mas estou dizendo, nós abandonamos o território. Como então, é que retoma isso? Então, tem sido feito vários... Isso é um debate hoje meio sem resultado para mim no PT, porque nós estamos sendo batidos sistematicamente. Fica no discurso que precisa voltar aos territórios, fazer formação de base e tal, e você tem, de repente, prorrogação dos mandatos por mais 2 anos, em todos os níveis. Regras partidárias que davam condição da base interferir, elas vão sendo estioladas pelo peso das direções, das burocracias. Hoje, quem dirige o PT, concretamente, estou dizendo isso aqui porque eu já disse, são os governos estaduais do PT, os deputados, e os prefeitos, os vereadores, quer dizer, os núcleos de base, os diretórios, eles têm pouca influência política. Então, esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando e que precisava ser... o Lula fala muito disso, ele reclama, ele fala, tem que ir para a base, ele faz isso. Campanha eleitoral, ele se mata para conversar com a base, não quer só televisão e tal. Esse excesso de viagens agora. Antes de ir para a China, 3 estados. Ele tem 77 anos, e mesmo que não tivesse 77 anos, para ir para a China, não, dá uma segurada de uma semana, planeja, descansa, né? Então, nós vivemos hoje essa dificuldade. Mas não há também uma assintonia, essa é uma boa palavra também, né? entre a realidade nova, pós-industrial, ou pós-desindustrialização, e entende, a base, a plataforma básica de ideias do PT. Te dou um exemplo, a Datafolha e a pesquisa que saiu ontem, que eu vi do Sebrap, sobre entregadores de serviço de delivery. O Datafolha, quando você olha a pesquisa que saiu a semana passada sobre jovens 16 a 34 anos, ou seja, a faixa de público eleitoral que nasceu vivendo a candidatura, vendo Lula candidato permanentemente, o PT como hegemônico à esquerda. Continua, isso continua. Essas pessoas dizem nas pesquisas que veem o mundo de uma forma diferente. Por exemplo, caso das privatizações.
A maioria ali diz que, olha, precisa privatizar porque o serviço público é pior do que o privado, ainda que o privado custe mais, seja mais caro. No caso dos entregadores, tá? 2/3 da entrevista do Sebrap, na pesquisa do Sebrap, aparecem dizendo que, olha, eles preferem continuar autônomos do que CLT, etc. Ou seja, há uma concepção diferente, um novo modo de olhar a economia e o seu papel, o papel de cada um, o papel individual e até coletivo nesse novo mundo. Não falta ao PT esse link com essa realidade diferente? Está linkado nisso, e eu te digo que, à exceção do negócio dos trabalhadores para aplicativos, essa questão da privatização, ela tem décadas que se diz essa disputa se é melhor o Estado ou melhor o privado. Sim, isso é até... Não, sim. Então, virou um bom negócio. Não é questão da gente se adaptar, é sim de mostrar o que é melhor. Por exemplo, a Inglaterra e outros países estão revertendo todos os processos de privatização de saneamento e energia. E aqui no Brasil mesmo, você já teve a Light, que era privada, depois foi estatizada. O capital, ele busca sempre onde ele pode se reproduzir melhor. Então, ora ele usa o Estado, ora ele desfaz o Estado. Você deve ter lido a Mariana Mazzucato já, o Estado Empreendedor. Ela relata ali como é que foi a história do surgimento do celular da Apple. Essa mensagem do PT, você acha que está chegando a essas pessoas? Não, eu acabei de dizer que está faltando disputa de ideias na sociedade. Você tem que chegar e mostrar, não, tudo bem, hoje eu tenho um telefone celular. Antes, não é esse o apanágio da privatização? Antes eu precisava entrar na fila para comprar um telefone, vendia minhas ações e tal. Tudo bem, a gente é a favor disso. Olha aí, também protestou aqui. Agora, quanto que a gente paga pelo telefone celular em relação a outros países? E quantos milhões de brasileiros e brasileiras não têm acesso a esse negócio aqui? Por que a gente, com a privatização disso aqui, com a privatização da telefonia, por que até hoje nós não universalizamos o acesso? Por que as escolas da periferia, antes e principalmente durante a pandemia, os alunos têm um desenvolvimento diferente daqueles que estão lá no centro, onde tem internet de banda larga? Por que nós não usamos essa modernidade, que foi importante, para ser universalizada? Eu tenho 2 aqui. Tem gente que não tem nenhum. E o cara tem o pré-pago e tal. Então, é preciso fazer esse debate. Os trabalhadores para aplicativos, né? Eu tenho um projeto na Câmara que era para dar os direitos da CLT para eles. Fiz uma reunião, o pessoal falou, não, nós queremos esses direitos aqui, mas não queremos ter patrão. Eles acham que eles não têm patrão. Eles não sabem que eles são escravos de um algoritmo. Precisa dizer. E eventualmente, bom, você está querendo só o seguro, só isso, mas vamos trazer o cara para cá e falar, gente, com tudo isso que nós estamos fazendo, é melhor você ter direitos mais estáveis. Você não é dono do seu tempo. Você diz que não tem patrão. Isso é um dos aspectos do neoliberalismo. A pessoa acha que é patrão de si mesmo, empreendedor de si mesmo, cada um por si. Então, eu sei que a juventude está impregnada por algumas dessas ideias, mas não é o conjunto. Então, a pesquisa pega, a pergunta é seca, a pergunta não é feita com contexto. Uma qualha ainda pega contexto. Se a gente sair hoje, fazer uma pesquisa aqui, em Santa Catarina, ou no Brasil inteiro, se as pessoas são a favor da pena de morte, o que você acha que vai dar? A maioria é favorável. Totalmente. Agora, você chega e fala, os Estados Unidos têm pena de morte em vários estados. Só que lá a criminalidade não parou. E hoje é a maior população carcerária do mundo. Sem debate, a ideologia
dominante é a ideologia da classe O que dominante, você está não é falando isso? é que os debates hoje são muito simplistas, A né? propósito, Não, uma não é nem pergunta. debate simplista, tem pouco O que debate. aconteceria com Lula e o governo se essas teses que você está defendendo fossem implementadas plenamente pelo governo? Hoje. Como é que é? As teses que eu estou defendendo? Essas teses com relação à privatização, à Não, recuperação Não, o Lula de já disse setores... que, o Lula pelo já disse que é Estado. contra, ele suspendeu. Sim, não, mas vamos supor que ele fosse a favor. Que Da ele privatização? ele chegasse para você e disse assim: Rui, estou contigo, não abro, eu vou fazer isso aí que você está me falando. O que aconteceria com o governo? Não. Ele suspendeu as privatizações que estavam em andamento. Os projetos passariam na CCJ? São todos constitucionais. A CCJ analisa a constitucionalidade, juridicidade, técnica e legislativa. Alguns projetos que são terminativos, conclusivos, examinam o mérito. Por que eu estou falando isso? Porque como ele fez um governo que está sendo compartilhado com forças bastante heterogêneas, inclusive de centro, um programa de transformação, que normalmente costuma ser o programa da esquerda, ele fica, de certa forma, obstruído, porque tem uma necessidade de buscar aquelas coisas que são convergentes nesse conjunto. Isso gera essa tensão. Como é que isso vai se dar no Congresso agora? Por exemplo, essa questão do saneamento, que tem uma proposta de decreto legislativo revogando os decretos do Lula com relação às privatizações do saneamento. Como é que isso vai ficar em termos de correlação de forças, de condução no Congresso? Porque eu tenho a impressão que essa é a grande tensão que o país está vivendo, na relação do governo com o Congresso. Não, primeiro acho que é importante, à luz do que falou o Casar, dizer que o Lula tem se manifestado contra as privatizações. Suspendeu várias que estavam em andamento, Correios, qual mais? Petrobras, Sim, subsidiários da Petrobras. e já disse que está avaliando as condições de rever a venda Da Eletrobras. Mas por que é isso? Por concepção? Porque você precisa ter grandes complexos aí para alavancar a economia, na sua pergunta. Porque a Petrobras foi sendo fatiada, esquartejada e perdeu a condição de uma empresa de desenvolvimento. Ela virou uma empresa de furar poço. Está sendo reconstruída. Quando o pessoal critica que está taxando exportação de óleo cru, é porque revela a intenção do governo de retomar as refinarias que estão paradas. Porque você não pode exportar óleo cru a preço de banana e importar refinado a preço de dólar. Isso é uma das maneiras de mudar a política de combustíveis que ele prometeu, né? Ele não está querendo reverter privatização do saneamento. Ele está dizendo que é contra a privatização da Sabesp. As que já foram privatizadas, o decreto restabelece termos da lei que já existia. Ele está prorrogando prazos. Agora, é possível que, pelos interesses em jogo, esse decreto legislativo, se não houver articulação, você pode derrubar os decretos dele, isso é verdade. Agora, ele tem adotado atitudes que vão nessa direção do que eu estou falando aqui, de implantar políticas que possam universalizar a banda larga, que possa melhorar a condição das escolas. Ele está tomando essas iniciativas. Né? O Rui, a presidente Dilma, ela tentou implementar uma... Desculpe, viu, Azedo? E essa questão, a correlação, se o Congresso está aqui ou ali, nós temos o hábito sempre de dizer, não, a correlação atual não permite. Então não podia avançar na lei de anistia por causa da correlação. Como se a correlação
fosse um dado em presença imutável. Então você fala, não, na Argentina fez, no Chile fez e tal, por que aqui não se fez? Porque junta uma ideia de se a correlação é desfavorável, você não tenta você esticar a corda, você não tenta mudar, e para mudar precisa ter uma dinâmica social. Nós já abdicamos agora, você falou em transformação, palavra bonita, né? Mais compreensível do que a crispação, embora. Mas o nosso programa chamava Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil. Eu tenho lido as coisas agora, só você está falando de transformação, só tem reconstrução, porque nós precisamos reconstruir primeiro para transformar depois, né? Então, olha, eu acho assim, por exemplo... Então isso aí já é um sinal... Essa questão da reindustrialização. Você fala em transformação, mas está meio... Essa questão da reindustrialização. Houve uma tentativa no governo Dilma de adensamento das cadeias produtivas, mas isso aconteceu desligado das cadeias globais, da integração à economia mundial. Isso fracassou. Com essa disputa da China com os Estados Unidos ou vice-versa, está havendo uma reestruturação dessas cadeias, porque os Estados Unidos estão procurando diminuir a dependência em relação, somente na área tecnológica, eletrônica, à China. E o Lula está lá na China. O que se discutiu nos bastidores do PT e do governo com relação a isso, assim, objetivamente? Como é que a gente vai navegar nessas águas aí dessa polarização? Então, voltando a coisas que a gente estabeleceu, qual era a ideia anterior e que o Lula tem repetido, e o Celso Amorim também, e o chanceler menos, que é o seguinte: nós temos um potencial no continente de criar um grande mercado, um grande complexo, através desses organismos que podiam ser incentivados, CELAC, Unasul, Banco do Sul, para não ficar nem alinhamento automático dos Estados Unidos, como o Bolsonaro queria, o Lula não quer, mas também não cair no braço dos chineses. Então, num conceito de multipolaridade, você integrar o continente culturalmente, economicamente, politicamente, com a facilidade da unidade linguística, inclusive, e ter um bloco aqui que fale de igual para igual, guardado as proporções, com os Estados Unidos e com a China. Retomar aquela diplomacia sul-sul, integração do continente. Agora, eu não vou falar desse assunto porque vai criar muita polêmica. Não, pode falar. Mas é assim, aqui não tem problema. Fica só nessa mesa aqui. Mas morre aqui entre nós. Morre entre nós. Nós não podemos ficar interferindo na dinâmica dos nossos parceiros, tá? Então não dá para eu dizer que se o Putin vier ao Brasil, ele pode ser preso aqui. Até porque esse Tribunal Penal Internacional, que para nós, tem processos que a gente mandou para lá do Bolsonaro, estão represados. E o Putin, sem o devido processo legal, ele recebe uma ordem de prisão, que ele já deve ter rasgado. Né? Agora, era fácil responder a pergunta aqui. Se o Putin vier ao Brasil, o Brasil é signatário do TPI, não tem nenhuma visita do Putin prevista ao Brasil, ponto. Quem responde que pode causar problema, já tem um certo alinhamento aí. Então, quando você diz que democracia onde tem alternância no poder, logo a Venezuela e Cuba não são diplomacias. Não são democracias. Então, cria problemas para essa integração. Não sei se foi por isso que o Celso Amorim foi até a Venezuela. Né? Não é a nossa tradição diplomática. Mas a ideia é ter esse processo de integração continental. Tem 1000 razões favoráveis para isso. Não é para o Brasil ser hegemônico. Por exemplo, a ideia da ligação do Pacífico ao Atlântico.
Isso os chineses podem ajudar com investimento e tecnologia, como estão fazendo lá na Ponte Itaparica-Salvador, 12 quilômetros e 400 metros, com 8 bilhões ou 7 bilhões de dólares de investimento em 2 anos. Mas isso tem 14 anos, esse projeto tem 14 anos, até hoje não saiu do papel. Sim, mas já está agora. Mas isso que você falou, deputado, tem muito a ver, por exemplo, que o presidente Lula falou, inclusive na China agora, é muito convergente com o que o Macron falou, essa questão da polaridade, de ter a multipolaridade. Isso, mas eu acho que o É Macron, um pensamento que está... o Macron foi para a China, acho, para isso. Exatamente. Ô, Mara, a Wanda Célia, além de ter chegado atrasada, ela não Tá perguntou nada até agora. não está Wanda, por bebendo favor. nada, não está comendo nada. Tá toda Deputado, quietinha. eu só queria saber qual é a escala de tolerância com o Arthur Lira. Porque eu acho que ele está escalando a disputa. Esse bloco não faz o menor sentido. Ele ontem tinha 460 apoios, anteontem tinha 460 apoios, ontem ele aparece com um bloco de 170. Essa conta de diminuir, de somar, que conta é essa com o Arthur Lira? Então, eu precisaria ver melhor como é que isso ocorreu, porque, por exemplo, a montagem das comissões, isso aí já não interfere mais, pode interferir para o futuro. Dizem que teria um projeto de terceiro mandato, tentar alterar. Mas pode? Não, Tem que alterar. tem que alterar. Tem que alterar. Mas pode, em tese pode. Pode alterar. Política pode tudo. Então, Inclusive nada. ele faz essas movimentações, mas ele não está rompendo com o governo. Não, pelo contrário, ele disse hoje que Então. ele está ali a serviço da governabilidade. Por exemplo, ele está totalmente a favor do chamado arcabouço, mas está se opondo à questão do saneamento. Então, como diz os gaúchos, ele vai tenteando ali até chegar em questões efetivamente estruturais. Por exemplo, o saneamento, o fato dele se pronunciar contra não significa necessariamente que passe o decreto de revogação. É uma opinião dele, por enquanto. Resta saber se ele vai Mas articular. sinaliza alguma. Não, eu sei, mas pode ser para criar uma dificuldade e obter uma facilidade em outro lugar. Negócio. Mas com toda a questão da importância do saneamento, dessa mudança, não é tão importante quanto a ideia da reforma tributária e do novo teto de gastos. Então, sobre isso ele não tem escalado. Ele tem dito que vão aprovar em pouco tempo. Se chama de novo teto de gastos? Você chama de novo teto de gastos? Não, porque eu acho que é mais fácil do que dizer arcabouço fiscal. Mas Não, mais fácil e faz todo sentido, mas há muita gente que evita falar em novo teto de gastos. Não, mas é que é uma mudança, como eu disse, bastante significativa em relação ao que existia, mas pode ser melhorado. E a nossa ideia era contribuir para melhorar, até para evitar que ele seja piorado no Congresso. Mas eu, assim como o Azedo, eu concordo que esse grau de tensão, a maioria da Câmara e governo tem pontuado o noticiário e a preocupação social também. Mas se de repente também vigorar a paz do cemitério lá, não tem graça a ação parlamentar. Mas eu queria pegar uma carona na pergunta da Wanda. Eu vejo o seguinte, esse bloco novo aí do Arthur Lira, 175 deputados, ele tem, mapeando individualmente, ele tem maioria de partidos de esquerda. Não, maioria não. Tem uma presença. Uma presença majoritária. É majoritária ali na conta individual. O que significa que não é um bloco dividido. Na prática, na vida real, o Lira lidera esse bloco. Portanto, ele seria, pela lógica aparente, um líder da esquerda. Você se sente identificado com essa perspectiva? Eu não estou nesse bloco, então a pergunta para mim não procede.
Mas eu podia dizer diferente. É. O fato dele ter formado um bloco supostamente com maioria de esquerda é bom para que ele mude o seu comportamento eventualmente. O Lula Você comentou que acredita se nisso? surpreendeu com o apoio, a rapidez do apoio do PT, da bancada do PT, à recondução do Lira. Você também se surpreendeu ou já... Não, na hora que ele deu essa declaração, eu já esperava que a gente ia cair nos braços do Lira, já tinha certeza. Se o presidente da República, com o poder que tem, não estou dizendo que tinha que interferir, mas com o poder que tem de interferir na dinâmica do Congresso, presidente novo, com toda a aclamação, eleição recente e tal, diz que não vai interferir, liberou geral, e pela primeira vez eu vi a gente apoiar alguém antes para fazer o acordo depois. Normalmente você faz um acordo antes para depois apoiar. Nós apoiamos antes para depois fazer o acordo. Foi bom essa mudança para vocês? Eu acho que a gente tinha que ter tido outro procedimento. Mas agora está feito, não adianta chorar. Mas não corria um risco? Não corria um risco? Não tem traumas do passado em relação a isso? Além do Gina Hagler, o risco de Dilma, lembra? Não, Tem é que que... tomar cuidado para não virar líder da oposição. Quem? Tomar cuidado para não virar líder da Está oposição. falando do senhor. Quem, eu? Você. Não, ninguém tem dúvida a respeito da minha lealdade. O próprio Lula, quando foram esquentar a cabeça dele no negócio do Alckmin, disseram que eu ia ser colocado no sal, 2 meses depois ele me chamou para a coordenação da campanha. Deputado Hélio Gaspar escreveu recentemente, quando houve aquela entrevista do presidente falando do Sérgio Moro e tal, teve depois as 2 declarações. Hélio Gaspar escreveu uma coluna falando assim, o título da coluna era Por que não te calas? E relembrando o que aconteceu com o Chávez e o rei na Espanha. E aí ele falou que falta alguém no PT que fale, no governo, que fale para o presidente, tem coisas que não dá para falar porque você está jogando contra você mesmo. E ele sugere na coluna que essa pessoa poderia ser o Jacques Wagner. Você concorda? Você tem falado para o presidente para ele ficar quieto um pouco, assim, não falar? Não sei se ele precisa de um Jacques Wagner ou se precisa de alguém. Eu acho assim, pela liturgia do cargo, ele poderia ter um porta-voz, como já teve no passado. Então, não sei se ele... Mas o porta-voz não é o cara que vai falar para ele, não fala isso. Não. É que o porta-voz não precisa dizer para não falar, o porta-voz vai falar Por ele, por ele. autorizado por ele. Vai combinar com ele e tal. Quer dizer que você está dizendo que essa voz do Lula está muito diluída, tem muita gente falando por ele, ou não, isso não também, tem ninguém falando. né? Porque o pessoal diz o seguinte, que o Lula é que nem a Bíblia. Todo mundo interpreta ele de uma maneira, né? Então, o cara conversa com ele e se jacta depois de ter conversado com o presidente e sai falando, né? Ele já pediu aí para as pessoas, quando ele fala, não, tem que os gênios e tal, é o jeito dele. É que tem muita gente, fica parecendo estar atirando para todos os lados, né? Mas a ideia do porta-voz não é porque o Lula não seja o melhor comunicador e tal. É porque dá mais... os chefes de Estado, em geral, têm um porta-voz que possa dar uma explicação oficial. Todo mundo sabe que ele é o porta-voz, a imprensa sabe que ele é o porta-voz. E quando o presidente quiser falar, der uma entrevista, é ele que está falando. Aí faz uma entrevista com roteiro. Vocês viram que os 100 dias tinha discurso escrito. E, embora ele faça uns cacos ali, mas tinha uma linha, um discurso longo. é que pelo menos você tem uma voz oficial, né? O resto é interpretação. Isso. Se não tiver ela, tudo está valendo. Isso, exatamente. Então não é para corrigir o Lula, consertar o Lula, calar o Lula. Ele já teve isso no passado. Agora, você fez essa proposta para ele? Não, eu não... Agora, Veja bem, eu estou na presidência da CCJ. Eu tenho que levar para ele, como eu já fiz agora há pouco tempo, como é que vai ser a relação do governo, e eu não fui fazer sem intermediário, a relação do governo com a CCJ. Porque não adianta
aquela relação assim, aprova isso aí e tal. Não está é assim assim. que funciona. Não é assim nem quando você tem maioria, né? Então precisa estabelecer um certo mecanismo, um certo protocolo. Quem é que vai fazer isso comigo? Não é ele diretamente, mas eu posso ir a qualquer momento falar com ele. Mas quem fala por ele nessas questões? É o Padilha ou é o Guimarães? Ou são os dois? Então eu quero saber. Quem você preferia? Você não sabe ainda até agora. Quem você prefere? Você ainda não sabe até agora O quê? quem fala por ele? Não, tem uma relação institucional. O Padilha é o ministro e o Guimarães trabalha para o Padilha. O Guimarães é que opera ali na Câmara como o menino lá. Jacques? Zeca? Não, o Jacques Wagner. No Senado, deveria estar operando no Senado, e no Congresso o Randolph lá. Mas na Câmara eu trato com o Guimarães, não tem acesso ao Padilha. Eleger um porta-voz no governo do PT deve ser uma eleição, uma briga de foice, né? O quê? Eleger um porta-voz no governo do PT deve ser outra briga de foice, né? Não, mas não é ele, é o porta-voz escolhido pelo presidente, se ele quiser, não tem eleição. Claro. Ele colocou o André Singer, que acho que saiu muito bem como porta-voz naquela Enfim, com ocasião. todo cuidado, você está dizendo que seria bom que o presidente da República tivesse um porta-voz. Sim, se ele achar, se ele concordar com isso, eu acho que seria positivo para ele. O pouparia, inclusive, de muita entrevista, Não, claro, muito se ele não quebra-queixo. concordar, não vai ter. Eu estou perguntando se você é a favor. Eu sou a favor. Bom. Bom, já temos aí, então. Você viu? No começo, Barrancar foi fogo, hein? É? Barrancar foi difícil. Não, mas é que, veja, vocês são todos jornalistas experientes. A minha declaração anterior já era suficiente para vocês publicarem que eu sou a favor. Sei, mas... Mas a gente, Aí fica parecendo interrogatórios. Né? Tá tudo a gente gravado. ultimamente quer se não é que eu esgotar ainda para não tô ter sob- dúvidas. Eu ainda estou sob o efeito da Zambelli, entendeu? Que tudo que ela diz, depois ela diz que foi tirado do contexto. Então, por isso que eu espremi um pouco para ver se para não deixar dúvidas sobre isso. Mas veja uma coisa, você disse aí que o Lula é uma espécie de Bíblia que todo mundo lê, consulta e interpreta ao seu modo. Isso não é da minha autoria, já Não, ouvi de eu outro. sei, eu estou dizendo, isso me lembrou uma declaração do Lula, eu acho que foi no segundo ou no primeiro mandato dele, que ele disse, eu sou uma metamorfose ambulante. Não é? Lula, quer dizer, o que é Lula? Lula é de esquerda, Lula é de centro, Lula eventualmente é de direita, pelo menos em alguns momentos. Ou não. Você que acompanha Lula há quanto tempo? Há tanto tempo, e já viveu tanta coisa com ele, defina Lula desse ponto de vista. Não, primeiro, os conceitos de esquerda e direita, Opa, eles não vem cá, são está muito- tudo embaralhado. Né? eles são muito fluidos. Tem um resumo, não me lembro de quem faz isso, que diz que quem fala que esquerda e direita não existe mais é porque é de direita. Né? Então, o que é um cara de esquerda? Não estou querendo dizer um cara socialista, um cara ideologicamente marxista e tal, não é isso. Esquerda é quem entende predominância do coletivo sobre o individual. Esquerda é quem defende a justiça, esquerda é quem defende a igualdade, esquerda é quem define a justiça, que acha que não há igualdade sem justiça, que a liberdade, ela liberdade de expressão, é liberdade em todos os níveis, ela tem sim contenção, ela encontra limites. Esse é um debate que nós vamos fazer agora lá sobre o artigo 53 na CCJ. Imunidade ou impunidade? Porque os parlamentares acham que são sobas, que falam o que quiserem, porque aquele quaisquer do artigo 53, que você é imune por seus atos e palavras em quaisquer, o que significa quaisquer? Aí tem uma imagem do Humberto Eco, que
Eu não sei se tem censura aqui no programa, Não tem censura. porque são palavras que não é do meu uso Não, corrente. não, depois do que a Zambelli anda dizendo, Não, você mas pode falar à ele vontade. fala, é textual. Ele fala, ele define os limites da liberdade de expressão, os limites da liberdade. Fala assim, eu não posso cagar na casa do meu vizinho. O meu vizinho não pode cagar na minha casa. E nós dois não podemos cagar na rua. Então, essa é uma definição muito importante da liberdade, né? Então, acho que esses valores, assim chamados, eles definem quem é de esquerda. E, contrário senso, quem acha que o indivíduo pode tudo, quem acha que eu posso fazer o que eu quiser, quem acha que sempre houve pobres e ricos na humanidade, sempre vai ser assim e tal, esses são de direita. Eu acho que por esses critérios o Lula é um cara de esquerda. E por que ele disse que era uma metamorfose ambulante? Foi só um xiste? Não, Opa, porque xiste também é legal. quem nunca é capaz de mudar de ideia é porque é conservador. Não, o Lacerda porque dizia, é só quem dogmático. tem ideia fixa Então, é doido. Hã? O Carlos Lacerda dizia, posso estar confundindo, ter sido outro que disse, mas na minha cabeça era o Lacerda, que quem tinha ideia fixa era doido. Então Mas o senhor não falou a questão do Estado na hora de definir. Eu ia pontuar direito. isso, é verdade. A presença do Estado não. nessa definição Mas eu das não, direitas. eu não quis, escanteou. eu não fui taxativo. Porque para ser taxativo eu precisava listar umas 10 coisas. Eu listei as mais importantes. Mas me pareceu que o senhor listou brilhantemente um homem civilizado. Sim. E não apenas Quem é um a homem favor de da esquerda. civilização e não da barbárie. A gente O pode senhor, esticar essa definição. lista. Você tem razão. Podemos colocar outros critérios aí. Agora, isso vai ser discutido na comissão? O quê? Essa questão O da artigo 53. Pois é. E a definição do Lula que o senhor está devendo para o Noblar. Não, eu falei que Respondeu. é um cara de esquerda, por esses critérios. Ele não é socialista, ele mesmo já falou. Mas eu me lembro de uma história do Lula, isso que ele contou, já posso dizer porque passou tanto tempo, foi o Gilberto Carvalho, em uma das primeiras reuniões do Ministério do Lula, no primeiro mandato, 2003, o Lula mais ou menos abriu a reunião dizendo o seguinte, é o seguinte, todas as vezes que eu fui pela esquerda, eu me dei mal. Claro que ele não usou a expressão me dei mal, era uma expressão mais pesada, mais tipo Zambelli. Mas toda vez que eu fui pela esquerda, eu me dei mal. Estou logo avisando para vocês, não sei o quê, não sei o quê. Isso é mais jogo, é mais retórica, ou de alguma maneira ele tem razão de ter dito isso. Ele faz muito xiste, como disse você, que é outra expressão aqui. Gostou? Crispação, muito xiste. interessante essa palavra. Crispação, xiste. Outro dia eu vi uma expressão que eu não via desde criança, a propósito desse negócio dos produtos chineses que chegam aqui, que o meu assessor rompeu o zíper da calça e foi trocar. Aí ele falou, eu fui comprar um fecho eclair. Fecho eclair é legal também. Então, aliás, tem um doce que chama eclair, né, que eu chamava de bomba, chama eclair. O fecho eclair custa R$5. Mas como é que se chama hoje? Não, Não é mais fecho eclair? Não, é zíper. É zíper. O zíper custa R$5. Realmente preciso O me fecho atualizar. eclair chinês custa 50 centavos. Então, as costureiras do Brás, da Bolívia, do Paraguai e tal, compram milhares a 50 centavos para fazer calça e tal. Agora nós vamos perder tudo isso. Eu ia falar isso agora, porque eles têm que liberar o deputado para ele não perder o voo, mas entra exatamente nisso que é a história Quando você desde falou, ontem, é a tributação do... Quando estava se falando aqui, se discutindo a questão de bloco, de frente ampla, de grupo, heterogêneo, etc. e tal, eu ia citar, mas na hora não deu, uma história do Dr. Miguel Arraes, que para poupar as pessoas de ir no Google, foi governador de Pernambuco 3 vezes e sempre foi de esquerda, embora um amigo meu dizia era o único amigo que eu tinha, um jornalista que tinha intimidade com o doutor Arraes, vai bater na barriga dele e dizer Não era tapinha nas costas. velho PCDista com uma tinturinha marxista.
Ou quem era capaz de dizer isso para o doutor Arraes? Zadok Castelo Branco, jornalista que já morreu, infelizmente, dizia. Mas o doutor Arraes, uma vez, um advogado que, a convite dele, foi candidato, se elegeu deputado federal e tudo, papapá, chegou para ele e disse: doutor Arraes, o senhor assim, um homem de esquerda e tudo, mas todas as vezes que o senhor vai para uma campanha, o senhor faz aliança à direita. Aí o doutor Arraes respondeu: seu doutor, saiba de uma coisa, a gente só se elege com o voto dos outros. É isso, só se elege com o voto dos outros, a não ser que você seja amplamente majoritário. A propósito do que você falou desse negócio do Lula brincar com a esquerda, a Maria da Conceição Tavares, uma vez numa reunião do PT, ela falou assim: veja esse partido, o Plínio de Arruda Sampaio, Carola, velho igrejeiro, virou radical de esquerda. E o Rui Falcão da guerrilha é um cara moderado. Esse é o PT. Se vocês estiverem de acordo, como o deputado vai ter que pegar um voo, se alguém não quer mais usar a palavra... Eu queria que vocês me pagassem mais um café aí, já que o almoço não veio. Então se paga mais um café. Alguém quer mais perguntar ou a gente só toma café? Vamos tomar o café. Vamos tomar o café ou você quer? Você ficou devendo uma resposta. Qual delas? Quando eu perguntei qual era a sua crítica em relação ao primeiro e segundo governo Lula. Não, é um pouco assim. Nós acreditamos que todos aqueles benefícios sociais foram importantes, todos aqueles projetos que redimiram largas parcelas da população fossem suficientes para mudar a cabeça do povo. Então, acho que nós abdicamos, quando eu digo nós, o PT também, porque passamos a achar que fazer essa disputa de ideias, disputa de hegemonia na sociedade não é papel do governo. Isso fica com a militância do PT. Então, isso eu acho que foi a principal falha. Por exemplo, claro que não é a teoria da equivalência. O Bolsonaro, todas as vezes que ele quis chamar o povo dele para apoiá-lo, ele fez convocação pública. O Alberto Fernandes, num conflito com a Kirchner, teve o atentado, ele decretou feriado e chamou a população para ir para as ruas. Você vai dizer: não, mas o povo brasileiro não tem essa tradição. Não tem essa tradição. O Brizola chamou o povo para a rua naquela ocasião, com muito menos mecanismos de comunicação. O Collor também. Embora ele tenha convocado de um jeito... Esse é o grande risco sempre. O jogo também. O jogo também. Não, mas ele errou nas políticas e tal, mas tinha mobilização. Eu acho que em alguns momentos importantes, podia ter feito chamamento. Ele fez chamamento e foi para a rua quando teve ameaçado no Mensalão. E aquilo, longe de qualquer ação jurídica, foi aquilo que garantiu o mandato. O ex-ministro Paulo Bernardo nos contou Então, eu acho que esse é um... Mas aquele momento, deputado, o presidente desfrutava de uma altíssima popularidade, refletindo, inclusive, uma incrível inclusão que o país tinha passado e uma economia bombando. Assim, não, a economia bombou no segundo mandato. No primeiro ela já estava bombando. Ela já vinha assim, ele ganha o grau de investimento no segundo, mas ela no primeiro ela já vinha bombando. Eu lembro que na época que eu estava no Valor, eu fiz uma matéria em que a gente ouviu empresários e tal, um monte de gente, e eles diziam o seguinte: olha, não tem espaço para nada disso colar, porque a economia está bombando, está todo mundo feliz. Não, eu sei, mas será que se ele tivesse só segurando lá os louros do desenvolvimento, do crescimento econômico, seria suficiente se ele ficasse no palácio e discutindo a economia, o PIB cresceu e tal? Com certeza não, mas que isso favoreceu muito, quer dizer, e não é tirando nenhum mérito dele, pelo contrário, assim, ele soube surfar nessa zona, foi muito pragmático.
eu vi, assim, na época eu trabalhava no Valor e eu era editora de investimentos. Eu lembro. Então, e eu via vi ali... o seu desenho lá, né? Eles não usavam foto, o Valor. Agora tem foto. Né? O Valor, sim. E eles diziam o seguinte, quer dizer, quando teve a nomeação do Meirelles para o Banco Central, isso mesmo, eu vi mesmo de operação, você deve ter visto também, mas assim, Meirelles, no Banco Central? Ele foi eleito pelo presidente, mas você vê os gráficos invertendo e virando tudo alto assim em questão de minutos. Isso é uma coisa que realmente aconteceu, porque havia, na primeira eleição dele, havia uma deterioração de expectativa, vai acontecer. O Fábio Barbosa, na época, era presidente do Real, né? Ainda não era Santander, ou já era Santander, não lembro. E ele dá uma entrevista, ele me deu uma entrevista, o Valor publicou uma capa, ele falou assim, eu não tenho medo, Lula não vai fazer aventura, e ele deu uma... E o Real ganhou dinheiro mantendo as linhas comerciais, porque vários bancos externos sacaram as linhas internacionais. E aí, enfim, quando ele... Então as coisas vão assim, mas ainda havia muita expectativa. Vem a carta aos brasileiros, isso já deixa, assim, todo mundo mais coisa. Quando ele chama o Meirelles, ele soube fazer ali um governo de inclusão, de prosperidade. Eu tenho algumas fontes do PT que fazem críticas, eu queria ver se você ia um pouco nessa linha, ao primeiro e segundo mandato, de que, principalmente, foi ancorado muito no crédito. E não houve investimentos e um trabalho feito para a reindustrialização, enfim, um trabalho o Marcos nesse Postman, sentido. ele faz críticas sobre, mesmo com esses benefícios, que a desigualdade não diminuiu significativamente. Esse também é um problema. Agora, para mim, na política, o principal é isso aí que eu te falei. Precisava ter tido mais disputa. O poder de comunicação que o governo tem é muito forte. Não pode delegar só para o partido. E houve também uma cooptação de grande parte dos principais quadros dirigentes do partido para o governo. Isso já foi também o início desse processo que eu falei. O PT vai se atirando mais na eleição, projetos pessoais. Hoje tem muito projeto pessoal, muito. O que dificulta a coesão também, né? É verdade. A Câmara é um poço disso hoje. Nossa. Bom, tem críticas históricas aí à ação parlamentar exclusiva. O cara que tem até a expressão chamada cretinismo parlamentar, né? Você passa a ver o mundo ali. Aliás, aqui na Câmara é até pior, porque você entra naqueles... Você entra naqueles túneis lá, você não vê nem se está chovendo, tem sol, né? Então o cara pisa, aquilo que o Lula falou uma vez, o Guxiquem e outros, sua cabeça funciona, eles estão aos seus pés, né? Você está no tapete vermelho, no tapete verde, ali, você passa a ver que ali é o mundo. O sociólogo, meu Deus, o nosso sociólogo Antônio Lavareda escreveu um dia desse na Folha de São Paulo, um longo artigo, onde ele diz, olha, o problema, quer dizer, um dos problemas que a gente tem é que o Congresso virou uma casa onde você tem, de um lado, 513 empreendedores, e do outro lado, 81 empreendedores. Cada um está empreendendo e e tocando o seu negócio. É um pouco isso. Com todas as falhas da generalização, que eu falei com ele sobre isso, ele faz proposta de mudar o sistema eleitoral, que é uma coisa que não muda nunca, né? Ele defende a política de listas, que eu defendo também. Agora, pelo sistema atual, a federação, o que é a federação? Não é uma federação histórica como no Uruguai e na Argentina, ela foi construída, e eu falei isso no PT, para contornar o negócio das coligações proporcionais. Basta ver que nós tínhamos uma candidatura para a mesa da Maria do Rosário e um integrante do Partido Verde ia se apresentar como candidato dentro da federação. Então, são reuniões artificiais que só serão quebradas com a mudança do sistema eleitoral. Inclusive, uma coisa ideal
que é cada pessoa um voto. Que o nosso sistema, mesmo da democracia representativa, não é cada pessoa um voto. E essa distorção do sistema eleitoral, ela é agravada com o Senado como Câmara Revisora, e mais que Câmara Revisora, desde 88, inicia também o processo legislativo. E o Senado, ao representar os estados, e não a população, ele distorce mais ainda o sistema de representação proporcional. Você acha que o Senado deveria ser eliminado e partir para um regime unicameral? Eu já fiz 2 mediações aí. Uma é que acha que eu sou louco, que é acabar com o Senado, inclusive os nossos companheiros. Porque existe países de sistema unicameral. Sim. Aqui é cópia do modelo americano. Mas como o pessoal achar que eu sou só meio louco, eu falo que podia acabar com o papel revisor do Senado e deixar o Senado para aprovar embaixadores, ministros das cortes superiores e deixar de iniciar o processo legislativo. Nessa questão já ajudaria das bastante. MPs, nessa questão das MPs agora, o Senado não teve um papel? O Senado invoca o que está na Constituição. Sim. Então, fez isso, pelo menos. Essa reforma é que aí vira uma coisa eventual. Como o Senado votou bem no nosso interesse, então seria melhor que as coisas se dessem como o Senado quer, né? Essa reforma política não vai sair nunca, né, Rui? Mas por que não vai sair nunca? Já houve algumas já. Por exemplo, hoje você já tem algumas regras para a maior participação das mulheres. Você já tem o financiamento eleitoral público, que querem retomar o privado agora. Aliás, vai ter um projeto lá que vai subliminarmente trazer de volta, que é esse projeto das anistias aí. Ah, é? Traz? Eu acho que traz. Eu não vi ainda a íntegra, mas tenho a impressão que sim. Não como definitivo, mas essas coisas nunca são feitas de uma vez, né? Quanto tempo está de deputado? Quanto tempo você está de deputado? Que eu estou de deputado? É. É meu segundo mandato consecutivo de deputado federal. O que mais assustou até agora? O que mais assustou? O primeiro é esse nível de, como disse o Noblat, de crispação reinante uma felicidade que vocês não fazem ideia. Reinante lá no Congresso, essas brigas, essas performances e tal. E segundo, essa tendência aí ao empreendedorismo, quer dizer... Você não precisa pagar direito só para você pode falar de legislação a partir de agora à vontade. Olha, A próxima reunião na CCJ, ele vai chegar ali pros dois, pro Janones e pro Nico, e falar, vamos parar com essa crispação. Mas eu vou dizer que você aqui nessa roda de conversa estava muito rempli de sua meme. Você pode chegar. Gente do céu, agora já vai falando. Que é, assim, eu achava que a entrada, chamar a entrada do Congresso de chapelaria era uma coisa anacrônica. Agora, quando eu vejo os deputados entrarem de chapéu de cowboy, chapéu de... nas reuniões da CCJ, do plenário, eu cheguei à conclusão de que não é anacrônica. Mas falta alguém chegar e dizer, olha, meu amigo, deixa um chapéu lá na chapelaria. Não tem gente que vai de farda com aquelas cordinhas ali. Não, mas diminuiu. Aliás, quantos deputados de chapéu tem lá na CCJ? Não, na CCJ não tem nenhum. Não. Mas no plenário eu já vi 2. Mas de peruca só um. O Trovão com tornozeleira eletrônica e um outro cujo nome eu não aprendi ainda, mas parece um texano. Só faltou aquele cinturão com a fivela desse tamanho, mas é um chapéu, uma bota. Ele é altíssimo assim. Agora, de peruca, só um, né? Quer dizer, peruca loura que eu quis dizer. Não. Não? Mas aí estão gravando ainda, né? Não te preocupa com câmera, gravação.
Na hora que não estiver mais gravando, eu conto as histórias de vocês sobre o... A gente aplica o truque de não estar gravando ou continua gravando? Você tem que encerrar, mas antes de encerrar, é o seguinte, a gente tem... todo o programa do My News tem um código, porque Como o chama canal o programa? esse é Confraria do Brito. Sim. Mas todos os programas que são do canal, Esse eles aqui têm... não é do canal. Esse é do canal também. Tá na grade do canal. Se eu soubesse, eu tinha falado menos. Eu queria ter vindo para um programa sem audiência. Tem um código que as pessoas... Porque o programa, você tem inscritos e tem... Eu não posso ver antes da edição, não. É melhor não. É melhor não. Mas você vai ver, vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. E você 62? tem que ter um código que as pessoas que assistem, elas vão digitar esse código nas páginas dela, no nosso site elas têm página, é uma rede, e elas digitam o código. E aí esse código faz com que elas ganhem pontos, infopoints, que elas podem comprar o que elas quiserem na loja, livros, uma série de coisas. Então todo programa tem que ter um infopoints. Aí o diretor está me perguntando assim, qual é o infopoint de vocês? Qual é a palavra que vai ser infopoints? Crispação. Crispação, foi o que eu falei. Bola Exatamente isso. dessa Aí ele daqui, assim, que é um menino, o diretor é um menino, né? Quero Que, comissão. ele vira e fala assim, o que é isso? Eu falei, depois te explico. Bota aí que tá valendo. Você precisa só de uma palavra. Uma palavra, então é crispação. Não é uma Tá expressão. todo mundo de acordo que o Antes que código esse- do infopoints é crispação. Então Isso é aí, isso. Crispação César, tá aí aí. daí. Perdeu a chance Crispação. dessa? Agora você encerra, Bom. meu bem. Chegamos ao fim, até porque o deputado Rui Falcão tem que viajar. Não chegamos ao fim. É pra Porque lá. a câmera lá. Câmera. Chegamos ao fim de mais uma rodada, de mais uma sessão da Confraria do Brito, que tem esse nome em homenagem ao Orlando Brito, que foi seguramente, talvez não, ele foi seguramente o fotógrafo que melhor e que mais bem fotografou o poder, pelo menos de 1964 para cá. Agradeço a participação do Rui Falcão, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ex-presidente do PT, deputado federal, de todos os colegas que participaram e vamos nos encontrar em breve em uma nova sessão dessa confraria. Muito obrigado.